E aí galera, tudo bem com vocês? A gente está dando continuidade agora aos nossos estudos com os jovens e terminamos o estudo das 7 cartas às igrejas do Apocalipse e agora a gente vai começar a estudar as cartas de Paulo. E aí eu resolvi começar a estudar por Efésios porque a gente acaba fazendo um link com a carta escrita à igreja de Éfeso, que nós estudamos em Apocalipse. Então a gente vai entender um pouquinho mais o contexto dessa igreja e aquilo que Deus queria ministrar através dessa carta que Paulo escreveu aos Efésios. Então a gente vai começar pelo capítulo 1. E o capítulo 1 diz o seguinte: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Todo louvor seja dado a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus nos domínios celestiais. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo, para o bem da igreja, e a igreja é seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. A carta aos Efésios é também conhecida como Epístola da Prisão, juntamente com as cartas a Filipenses, Colossenses e Filemon, escritas durante a prisão de Paulo em Roma. Isso está lá em Efésios 3:1, Filipenses 1:7, Colossenses 4:10 e Filemon 9. Várias coisas indicam que a carta aos Efésios foi uma carta circular, um tratado doutrinário em forma de carta enviado às várias igrejas da Ásia Menor. Aqui nós temos dois entendimentos. Um entendimento diz que Paulo escreveu essa carta como um tratado e por isso quando ele se refere aos Efésios, ele não faz de forma pessoal, personalizada. Ele não está falando especificamente a igreja em Éfeso, mas ele está falando, na verdade, de doutrinas, né, que regem qualquer igreja da Ásia Menor. Mas há um entendimento que diz que, apesar de ser um tratado doutrinário que foi encaminhado também a outras igrejas, quando ele fala a Éfeso, ele está trazendo para essa igreja uma instrução doutrinária que tem a ver com essa igreja, com a igreja em Éfeso, com a igreja aos Efésios. A cidade de Éfeso. O cristianismo provavelmente chegou a Éfeso com Áquila e Priscila, quando Paulo fez ali uma breve parada em sua segunda viagem missionária. Isso está lá em Atos 18 e 19.
Em sua terceira viagem, ele permaneceu na cidade por quase 3 anos e o evangelho se disseminou por toda a província romana da Ásia. Isso está lá em Atos 19:10 e é uma história muito legal de ser lida, tá? A cidade era um centro comercial, político e religioso, e a gente viu isso muito claramente quando estudou a carta à igreja de Éfeso lá em Apocalipse. Era o epicentro de adoração da maioria dos deuses gregos e romanos, estando ali o templo de Ártemis ou Diana. Como grande centro comercial, rivalizava com Alexandria e Antioquia. Depois de Paulo, Timóteo liderou a igreja por algum tempo, isso está lá em 1 Timóteo 1:3. E mais tarde o apóstolo João fez da cidade a sua base de operações. Como a gente aprendeu estudando as cartas lá no Apocalipse, as cartas das igrejas da Ásia, a gente percebe que o Senhor, ele sempre trabalha com a igreja dentro do contexto em que ela está inserida, né? Então, a igreja que está em Éfeso, ela está inserida num contexto que é um contexto cultural, um contexto comercial, um contexto político e religioso da própria cidade. Então, a cidade era um centro de paganismo. A cidade era uma cidade com um comércio proeminente, com uma política que era considerada então referência. Então essa igreja ela está inserida nesse contexto, e aí a igreja ela tem que ter uma ação dentro do contexto no qual ela está inserida, e ela também muitas vezes sofre influência desse contexto, e a gente viu isso muito claramente lá em Apocalipse. Agora o Senhor está se referindo e falando a essa igreja dentro desse contexto em que ela está vivendo, nessa cidade em que ela está vivendo, e aí Paulo vem trazer então um ajuste doutrinário, vem falando à igreja acerca de doutrina, né, daquilo que Deus quer trabalhar na vida dessa igreja, aquilo que Ele quer afirmar na vida dessa igreja, né? E é importante lembrar que essa igreja foi a igreja que precisou voltar ao primeiro amor, né? Então essa igreja era uma igreja que amava, e quando a gente vai lá em Apocalipse, a gente percebe que ela perdeu isso em algum momento da caminhada dela, né? A carta, de modo geral, a carta aos Efésios apresenta doutrina na primeira metade e exortação na segunda metade, o que na verdade é uma didática de Deus, né? Deus primeiro traz para nós a doutrina, o ensinamento, né? Ele mostra a direção, e depois ele requer de nós uma prática que faz com que essa doutrina que está interiorizada em nós se traduza em fruto. Então, a gente precisa ter a fé e as boas obras. A gente precisa ter a doutrina e a gente precisa ter a prática da doutrina. Na primeira metade, Paulo trabalha a história do Evangelho, elabora o que fica envolvido na redenção no que tange ao livramento do pecado, a nova vida vitoriosa, ao mistério da unidade de todos os santos e a sua união com Cristo. Na última metade, Paulo foca na nossa história, nas nossas questões pessoais. As questões éticas envolvidas são apresentadas em termos da unidade cristã, da nova maneira de andar, do amor, da humildade, das relações humanas construtivas e da guerra vitoriosa contra o mal mediante plena dependência das realidades espirituais. Então a gente tem a doutrina e a gente tem o enfoque na prática. Aí a gente vai começar a entender, quando Paulo começa a trazer a doutrina para essa igreja, ele está trazendo um propósito que há no coração de Deus de abençoar e de trazer para si todas as famílias da terra. Deus quer para si um povo santo. Ele quer um reino de sacerdotes, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E ele faz isso por meio da morte, da vida, morte e ressurreição de Cristo. Quando a gente entende a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, compreende que Ele é o nosso Senhor e Salvador, nós somos aceitos como filhos por adoção e fazemos parte da bênção de Abraão. Porque lá em Gênesis 12, de 1 a 3, o Senhor diz para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí, essa bênção, ela não alcança só o povo judeu, ela alcança todos nós. Tanto que Paulo é chamado apóstolo para pregar a judeus e gentios. Então ele vem revelando o mistério proposto bem antes da fundação do mundo, que Deus tinha de ter um povo preparado para si. Deus tem um propósito de alcançar toda a humanidade. Paulo prega tanto aos judeus quanto aos gentios.
E nesse primeiro capítulo ele transcorre sobre essa graça que nos alcançou. A apresentação. No versículo 1 do capítulo 1, Paulo se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus. E aí só para a gente entender que já aqui ele está sinalizando algo que Deus quer falar à vida da igreja lá em Éfeso, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que são os dons ministeriais. O dom apostólico é como se fosse o dom de construtor. Ele mobiliza pessoas para o ministério, missão e multiplicação. A palavra apóstolo significa enviado, é o tipo de pessoa que enxerga o céu e traz a realidade do céu para a terra. É a pessoa que tem uma visão de expansão, de missão. Ele também, o apóstolo, é a pessoa que tem a função de mentorear, de mobilizar homens e mulheres para o trabalho. E o apóstolo, ele entende as pessoas a entenderem as suas diversas funções, os seus ministérios e os mentoreia na caminhada dentro do reino de Deus. Então, o apóstolo ele traz a missão, a visão e os valores. Remetente, Paulo se dirige aos santos que vivem em Éfeso. Santo não quer dizer pessoa sem pecado, mas pecadores salvos pela graça. Na verdade, no hebraico, que seria o kadosh, é sagrado, separado, consagrado. Então, a gente vai trabalhar com a ideia do separado. Então o santo é quem foi separado por Deus e separado para Deus, E aí Paulo vai falar nessa carta aos Efésios da bênção espiritual nas regiões celestiais. Essa expressão só se encontra em Efésios. Está lá no capítulo 1, versículo 20, no capítulo 2, versículo 6, no capítulo 3, versículo 10 e no capítulo 6, versículo 12. Nos dois últimos é a esfera da operação demoníaca e está diretamente ligada à frase em Cristo, expressão-chave de toda a epístola, porque tudo que a gente consegue de bênção espiritual nas regiões celestiais a gente só consegue por meio de Cristo Jesus. É só através de Jesus que conseguimos acessar essa bênção espiritual que está nas regiões celestiais. A partir do versículo 4, Paulo passa a discorrer sobre quais são essas bênçãos espirituais e eu queria aqui elencar para vocês rapidamente quais são. Fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele desde antes da fundação do mundo. Então nós somos chamados para sermos santos, separados para Ele, povo de propriedade exclusiva de Deus. Em amor nos predestinou para Ele, filhos por adoção por meio de Cristo Jesus. Nós agora somos da família de Deus, fazemos parte da bênção de Abraão. Em Ti serão benditas todas as famílias da terra. E agora nós, como filhos por adoção, nós somos incluídos nessa bênção de Abraão. Nos redimiu através de Cristo, nele temos a remissão dos nossos pecados, em Cristo nós temos a libertação. Derramou sobre nós toda a sabedoria e prudência, desvendou o mistério da sua vontade, o propósito revelado de unir tanto os gentios como os judeus na obra redentora de Cristo e na herança do reino. Então não só nós somos salvos em Cristo Jesus, como somos feitos herança. Somos herança nele e herança para ele, feitos herança em Cristo, herdeiros da promessa, feitos para o louvor da sua glória, selados com o Espírito Santo da promessa. E selo tem a ver com posse. Então, quando nós cremos em Cristo, reconhecemos como nosso Senhor e Salvador, nos convertemos dos nossos maus caminhos e caminhamos uma vida de santidade, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. Ele nos sela, dizendo somos propriedade de Deus. Agora não nascidos mais da carne só, mas nascidos também do Espírito. Nós somos seres espirituais. Penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Então o Espírito também é o penhor da nossa herança. Ele é o depósito, a entrada, o pagamento inicial. O Espírito Santo é a garantia de que nossa salvação será consumada. E aí Paulo passa a fazer uma oração e ele pede ao Senhor que dê à igreja que está em Éfeso, aos Efésios, mas consequentemente a nós também, o espírito de sabedoria, o espírito de revelação para o pleno conhecimento de Deus. E aí, queridos, sabedoria é um atributo de Deus e é uma sabedoria infinita. Lá em Isaías 11, a gente vai ver isso. Isaías
11, versículo 2. Diz o seguinte, a partir do 1, do tronco da linha de Jessé brotará um renovo, sim, um ramo novo, que de suas raízes dará frutos, e o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de discernimento, o Espírito do conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. E esse mesmo Espírito, Paulo ora que esteja sobre a igreja do Senhor Jesus, que esteja sobre nós, o Espírito que nos dá uma sabedoria que não é meramente terrena ou carnal, mas uma sabedoria que vem do alto, um discernimento espiritual, Espírito de revelação. E a função é revelar aos crentes os mistérios espirituais. E a gente pode conferir isso lá em João 16, de 14 a 15, e 1 Coríntios 2:10. E aí nós precisamos buscar no Senhor o espírito de sabedoria e de revelação para que a gente tenha o pleno conhecimento de Deus. Um conhecimento não só meramente humano, mas um conhecimento no Espírito. Porque o próprio Espírito é quem revela o que vai no coração do Pai para nós. Então nós precisamos buscar isso em Jesus. 1 Coríntios 3:12 diz que hoje nós vemos parcialmente, mas um dia nós veremos face a face. Hoje a gente vê como um espelho, mas um dia nós seremos conhecidos como Ele também é conhecido. E enquanto isso não acontece, nós precisamos buscar acessar nas regiões celestiais essas bênçãos espirituais, ter espírito de sabedoria, de revelação e de conhecimento de quem é Deus. E o entendimento, nós precisamos de entendimento, iluminados os olhos do nosso coração, para a gente entender qual é o nosso chamado, qual é a nossa herança e qual é o nosso poder. O mesmo poder que vivificou a Jesus Cristo de entre os mortos é o poder que opera em nós. É o mesmo dunamis, é o mesmo poder de Deus que operou a ressurreição em Cristo Jesus. É o poder que opera em nós e que opera através de nós, a Igreja do Senhor Jesus hoje. E nós precisamos nos apropriar disso, especialmente os jovens, porque a palavra diz que chamou os jovens porque são fortes e têm vencido o maligno. Nós precisamos nos apropriar da palavra do Senhor e viver uma vida que manifesta o chamado, a herança e o poder de Deus. O propósito? Fomos feitos corpo de Cristo, onde Ele é a cabeça e o cabeça, onde Ele é aquele que dá a condução e aquele que governa, Jesus, o nosso Senhor. Amém? Deus abençoe vocês, que essa palavra possa aí entrar em vocês e vocês possam remoê-la para viver aquilo que Deus tem de propósito para as nossas vidas como igreja, em nome de Jesus. Beijo no coração, Deus abençoe.